E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos continuar as nossas discussões sobre o sistema respiratório. Nós temos uma aula de introdução nesse canal sobre o sistema respiratório. E a partir de agora vamos continuar a nossa abordagem desse sistema, certo? Vamos comentar agora sobre os pulmões. Os pulmões que são, podemos falar assim, um dos órgãos mais... Quando você fala de sistema respiratório, ele é o órgão que normalmente as pessoas mais lembram, né? Como se fosse os órgãos principais, nós podemos dizer assim, tá? Os pulmões, eles são órgãos pares, ou seja, tem de um lado e do outro corpo humano, então vai existir o pulmão direito e vai existir o pulmão esquerdo, certo? Uma característica muito gritante dos pulmões é que eles são órgãos elásticos, né? O parênquima do pulmão é um parênquima elástico e que ele pode expandir-se e retrair-se, certo? Com uma facilidade muito grande, e quando ele faz isso, né, vai promover a entrada ou a saída do ar do seu interior, ok? Então eles podem ser insuflados como se fossem balões, como se fossem bexigas mesmo. A localização dos pulmões é na região do tórax, aqui interiormente na caixa torácica. Então a caixa torácica, esse arcabouço ósseo do tórax, ele serve para a proteção dos pulmões. Esse gradil costal, né, as costelas, servem para a proteção dos pulmões, de ambos os pulmões. Então ele está localizado a cada lado do mediastino torácico. Para quem não lembra o que é mediastino, nós estudamos na aula do coração que o mediastino é o espaço localizado bem ao centro do tórax, tá? E relembrando de novo os pulmões, sobre os espaços do tórax, além do mediastino, a cavidade torácica se divide também em duas cavidades pleurais. Então vai ter o centro mediastino e de um lado e de outro vai existir as cavidades pleurais. Então vai ter a cavidade pleural direita, a cavidade pleural esquerda, e no interior de cada cavidade pleural vai existir um pulmão, ok? Nesses pulmões, o local onde acontece a microcirculação ou então a circulação pulmonar, certo? Pelos pulmões fazem parte do trajeto da circulação pulmonar, como nós vimos na aula do sistema circulatório. E existem também diferenças morfológicas entre cada pulmão, nós podemos dizer assim, né? O pulmão direito normalmente é menor que o pulmão esquerdo por causa do coração, tá? Quando a gente fala menor, é em relação à sua largura, tá? O pulmão esquerdo, normalmente ele pode ser um pouco menos largo que o pulmão direito, por causa do mediastino. Em contrapartida, esse pulmão esquerdo ele é maior em comprimento que o pulmão direito. O pulmão direito em comprimento ele é menor por causa do fígado. Tá? O fígado é um órgão que fica abaixo do pulmão direito e ele é um órgão que ele é grande e acaba fazendo que o comprimento do pulmão direito seja menor que o do pulmão esquerdo, e o coração faz com que a largura do pulmão esquerdo seja menor que o do pulmão direito. Ok? Vamos continuar. Aqui está um exemplo dos pulmões. Então você verifica que cada pulmão é como se fosse um órgão em formato de um cone, ok? Esse cone então ele terá o ápice. Então essa região aqui é conhecida como o ápice do pulmão. Essa região aqui inferior chama-se base do pulmão, ok? Então cada pulmão ele vai ter o seu ápice e a sua base. Cada pulmão ele vai ter 3 faces e cada pulmão tem 3 bordas ou 3 margens, tá? 3 faces e 3 bordas e 3 margens. E os pulmões também subdividem-se em segmentos, tá? Cada segmento do pulmão é conhecido como lobo, ok? E existem diferenças também entre ambos. No caso do pulmão direito,
ele contém 3 lobos e o pulmão esquerdo contém apenas 2 lobos, tá? Os lobos do pulmão direito são o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E os lobos do pulmão esquerdo são o lobo superior e o lobo inferior, ok? Então esses são os lobos. Os lobos, eles ficam divididos por fissuras. Então cada fissura ela vai dividir o lobo de forma que cada lobo seja um segmento individual do pulmão, tá? Então, de novo, tem pulmão direito, pulmão esquerdo. Cada pulmão tem segmentos maiores, tá? Então, tem partes maiores, que são chamadas de lobos. E nós vemos que cada pulmão tem diferença em relação aos lobos. O direito tem 3 lobos e o esquerdo tem 2 lobos. Vemos que os lobos, eles são divididos de maneira anatômica mesmo, tá? Cada fissura é como se fosse uma fenda que se invagina para dentro do pulmão. Esse pulmão aqui direito tem 2 fissuras e 3 lobos. Essa aqui é a fissura chamada de fissura horizontal e essa aqui é a fissura oblíqua, tá? A fissura horizontal, ela divide o lobo superior direito do lobo médio, ok? E essa fissura oblíqua, ela vai dividir o lobo médio do lobo inferior direito, ok? Aqui, como tem apenas 2 lobos, tem apenas uma fissura. Essa aqui é chamada fissura oblíqua esquerda. A fissura oblíqua esquerda separa o lobo superior esquerdo do lobo inferior esquerdo. Ou pode ser fisura, ou você pode falar fissura esquerda, fissura oblíqua do pulmão esquerdo. Pode falar lobo superior do pulmão esquerdo, pode falar lobo inferior do pulmão esquerdo. A maneira que você quiser identificar, você sinta-se à vontade. O importante é que você distingua a lateralidade entre eles. Lateralidade significa o lado de cada um deles, se é direito ou se é esquerdo. Essa aqui é uma vista do pulmão, uma vista da sua parte medial. Antes disso, eu vou tentar mostrar para nós aqui um pouco sobre o pulmão no Atlas de Anatomia Humana, tá? Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o nosso Atlas de Anatomia Humana em 3D. Vou escolher aqui uma imagem do pulmão. Aqui. Tá aqui, certo? Aqui está o pulmão aqui. Então, o pulmão, esse aqui no caso o pulmão direito, olha só. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Ok? Lobo superior, médio e inferior. Divide o pulmão as fissuras, tá vendo? Essa aqui é a fissura transversal ou longitudinal ou horizontal. E essa aqui é a fissura oblíqua, ok? Como havia comentado, cada pulmão ele vai ter uma face, tá? Nesse caso aqui, nós estamos vendo, essa aqui é a face costal. Por que face costal? Porque ela está voltada para as costelas, tá? Essa face aqui é uma face que ela é convexa, tá vendo aí, ó? A face costal é uma face que ela é convexa. Tudo que você está vendo aqui é essa face costal aí, que fica para as costelas, tá? Existe essa face aqui embaixo, que você está vendo aqui, essa chama-se face diafragmática. Essa face diafragmática, ela está em contato com as cúpulas diafragmáticas, ou seja, está voltada para o músculo diafragma. E essa face que nós estamos vendo aqui chama-se face mediastinal ou mediastínica. Chama-se face mediastinal ou mediastínica porque ela está voltada para o mediastino. Ok? Está voltada aqui para o mediastino. Beleza? Então, face mediastinal aí. Então, vamos lá de novo. Tem aqui a face costal, a face
diafragmática e aqui a face mediastinal. Belezinha? O que mais temos sobre os pulmões? Falamos também sobre os pulmões em relação às suas margens, ok? Então vamos lá. Isso que você está vendo aqui é a margem ou borda anterior. Aí essa que você verifica aqui é a margem ou borda inferior. E essa que você está vendo aqui, ó, é a margem ou borda posterior, ok? Então tem uma margem ou borda anterior, tem uma margem ou borda posterior e tem essa aqui abaixo que é uma margem ou borda inferior, certo? Então esse aí tem o pulmão, ok? Então pulmão, cada pulmão tem 3 faces e 3 margens, correto? Nessa face mediastínica ou mediastinal, encontramos aqui essa região que tem aqui internamente aos pulmões, é uma região chamada de hilo pulmonar, ok? Essa aqui é a região do hilo pulmonar, deixa eu clicar aqui, tudo isso que você vê aqui é o hilo pulmonar, em conjunto chama-se raiz do pulmão, tá? Raiz do pulmão. O hilo pulmonar é uma região onde vai servir de entrada e saída de estruturas para o pulmão, ok? Estão presentes no hilo pulmonar o brônquio principal direito, a artéria pulmonar e veias pulmonares, ok? Cada hilo vai ter um brônquio principal, uma artéria pulmonar e duas veias pulmonares. Como esse aqui é um pulmão direito, então esse aqui ele é o brônquio principal direito. Essa aqui vai ser a artéria pulmonar direita e essas aqui serão as veias: veia pulmonar superior direita e veia pulmonar inferior direita, ok? Aí aqui tá vendo a fissura oblíqua e aqui a fissura horizontal ou transversa, tá bom? Então essa parte aqui é bem tranquila mesmo, ok? Vamos ver então o pulmão esquerdo agora para a gente entender melhor. Vou clicar aqui um momentinho. Vou ocultar essas partes aqui. Só um momentinho aqui, deixa eu ocultá-las. Tirar de uma por uma. Ó, aqui ficou o pulmão esquerdo, certo? Colar o pulmão esquerdo. E só ocultar esses lobos aqui rapidão. Ok, ficou aí o pulmão esquerdo aí. Mesma coisa também, o lobo superior. Tem aqui o lobo inferior desse pulmão esquerdo, né? Lobo superior, lobo inferior. Aí toda essa aqui é a face costal. Aqui embaixo a face diafragmática e aqui tem a face mediastinal. E aqui vocês estão vendo o local, tá? Onde está o brônquio principal esquerdo, aqui ficaria nesse espaço que tem aqui. Nesse espaço aqui ficaria a artéria pulmonar esquerda, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. Então, é bem semelhante mesmo aí. Vamos voltar aqui para o nosso slide agora. Então, todos esses nomes que vocês estão vendo aqui no slide, tá, já foram listadas no slide anterior.
nessa imagem que vocês estão vendo aqui, nós vamos comentar um pouco agora sobre os segmentos broncopulmonares, tá? Vimos que existem dois pulmões, direito e esquerdo, e vimos que cada pulmão divide-se em lobos, tá? O pulmão direito tem 3 e o pulmão esquerdo tem 2. Entretanto, cada pulmão ele vai ter segmentos broncopulmonares, ou seja, cada lobo ele vai se subdividir em compartimentos também, tá? E esses compartimentos de cada lobo são os que nós conhecemos como segmentos broncopulmonares, tá bom? Esses segmentos broncopulmonares tem aqui nessa imagem aqui para a gente ver, né? Eles fazem com que o pulmão seja mais independente ainda, tá? Tudo que você vê aqui colorido é um segmento broncopulmonar em separado. E esses segmentos eles são independentes, ou seja, se eu tiver um tumor nessa região aqui, onde eu estou apontando, nesse segmento aqui, chamado de segmento basilar posterior, se eu tivesse um corpo estranho nesse segmento, ou se esse segmento tivesse com uma pneumonia, ou se ele tivesse com câncer, eu poderia muito bem remover esse segmento individualmente, que eu não causaria injúria em outras partes do pulmão, tá? Então, cada segmento broncopulmonar, ele vai ser independente com relação à ventilação. Certo? E nós vimos lá que tem os brônquios lobares e os brônquios segmentares. Cada brônquio lobar vai virar um brônquio segmentar. Tá, ó, então aqui. O brônquio lobar superior vai dividir-se no segmento no brônquio segmentar apical, um posterior e um anterior. O brônquio lobar médio vai virar o brônquio lateral e medial, e o brônquio lobar inferior vira o superior, o basal medial, o basal anterior, o basal lateral, o basal posterior. Professor Tiago, agora o senhor falou para mim que eu não entendi mais nada. Então, gente, é o seguinte, vamos com calma aqui. Vamos com calma, deixa eu tirar aqui o coração, deixa eu tirar aqui isso aqui. Vou tentar mostrar de uma forma que vocês possam entender essa parte aí. Aqui. Vamos lá aqui. Acho que dá para você verificar de maneira legal. Nessa imagem aqui eu tenho a traqueia. Depois da traqueia vem o brônquio principal. Depois do brônquio principal vem o brônquio lobar. Depois do brônquio lombar vem os brônquios segmentares. Deu para entender a sequência? Essa é a sequência correta, tá bom? Então, ó, traqueia, brônquio principal, depois vem o brônquio lobar, depois vem o brônquio segmentar, ok? Como vocês viram lá naquela pequena tabela que nos demos, o brônquio lobar superior, que é esse aqui, ele vira 3 brônquios segmentares, tá vendo? Que é o apical, esse que está aqui, o anterior, que é esse que está aqui, e o posterior, que é esse que está aqui, ok? O brônquio lobar médio, esse que está aqui, ó, ele vai virar um brônquio segmentar anterior e um posterior, ok? E esse brônquio lobar inferior, ele vai virar um brônquio lobar que ele é um superior, esse que está aqui, ó, esse superiorzinho, um posterior, um medial e o anterior, ok? Então eles, cada ramo dele vai ter um nome diferente. Aí, professor, eu embaralhei foi tudo. Eu voltei lá só para você ver. Agora vamos para cá, voltar para o slide de novo. E aí,
cada brônquio daquele que você viu lá, ele vai, então, um momentinho só, vai, então, levar o ar para cada parte desse que está aqui, tá vendo? Isso que você está vendo aqui é o pulmão, e o pulmão está dividido em segmentos broncopulmonares, tá? Percebo que em cada segmento ele é bem delimitado, ok? Cada segmento ele é bem delimitado. Então aqui, vamos lá. Os segmentos do brônquio, os segmentos do lobo superior direito, tá? Então, segmentos broncopulmonares do lobo superior direito é o segmento apical, tá? O segmento anterior e o segmento posterior. Ok. Os segmentos do lobo médio são o segmento medial e o segmento lateral. Ok? E o segmento do lobo inferior direito são o segmento superior, o segmento basilar anterior, o segmento basilar lateral, o segmento basilar posterior, e numa vista diafragmática nós temos aqui o segmento basilar medial. Tá? É porque essa aqui é uma vista da face costal, você não consegue verificar. Tá aqui do ladinho dele aqui, tá? Então aqui tem o segmento basilar lateral e aqui o segmento basilar medial. Esses são os segmentos broncopulmonares do pulmão direito. Agora aqui os segmentos broncopulmonares do pulmão direito. Do pulmão esquerdo é diferente um pouquinho, porque do pulmão esquerdo ele não tem o lobo médio. Aí você está aqui, ó, nessa imagem aqui você tem os segmentos broncopulmonares, né, já do pulmão esquerdo, tá? Esse aqui é do pulmão direito, tá? O pulmão direito aqui, esse aqui é do pulmão esquerdo. Como que eu sei, professor? Porque aqui tem 1, 2, 3 lobos, pulmão direito, aqui tem 1, 2 lobos, pulmão esquerdo. Nesses segmentos broncopulmonares aqui desse pulmão esquerdo, vamos ver que quais são os segmentos broncopulmonares do lobo esquerdo, que serão o segmento ápico posterior, o segmento anterior, o segmento lingular superior e o segmento lingular inferior. Professor, o que é língula? Vamos com calma aqui. Língula é o seguinte. Nós vimos que o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos, que é o lobo superior e o lobo inferior. Mas nós não chegamos a comentar o porquê. Por que o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos? Sabe por quê? É por causa do coração, tá bom? Por causa do coração. O coração, como ele fica com o ápice do coração, deixa eu mostrar para você ver aqui. Olha só. Ó, o ápice do coração, ele fica levemente para a esquerda, certo? Fica levemente para a esquerda. Por esse ápice do coração ficar levemente para a esquerda, olha só o posicionamento do coração em relação ao pulmão. Né? Ele um pouquinho para a direita, mas a maior parte para a esquerda. Como esse ápice fica para a esquerda, aqui nessa região onde seria o lobo médio, do pulmão esquerdo, ela fica comprometida, porque o coração ele se expande para essa região. Então, o lobo médio não se desenvolve no pulmão esquerdo. Entretanto, essa região aqui é conhecida como língula, tá bom? Essa região aqui no pulmão esquerdo é conhecida como língula. Então, a língula é como se fosse um equivalente ao lobo médio do pulmão direito, mas língula existe apenas no pulmão esquerdo, ok? Feito esse parêntese, voltaremos para cá então. Aí nós temos então aí, tá? O segmento lingular superior e o segmento lingular inferior. Então, 1, 2, 3, 4 segmentos do lobo superior esquerdo.
Já aqui do lobo inferior esquerdo tem o segmento superior, o segmento basilar anterior, o segmento basilar lateral, o segmento basilar posterior e aqui o segmento basilar medial. Então tem o lobo inferior esquerdo, tem 1, 2, 3, 4, 5 segmentos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. E esse lobo superior esquerdo tem 1, 2, 3, 4 segmentos. Então, por isso que algumas pessoas falam que o pulmão direito tem 10 segmentos e o pulmão esquerdo ele tem 9 segmentos. Na verdade, esses segmentos aqui variam. Ele pode variar. Tem autor que fala que tem 8, tem autor que fala que tem 9, tem autor que fala que tem 10. Normalmente vocês vão achar os 9 segmentos aqui, tá? 4 desse pulmão, 4 do lobo superior esquerdo e esses 5 aqui do lobo inferior esquerdo, ok? Qual que é a importância dos segmentos broncopulmonares? É que você consegue fazer uma avaliação muito mais direcionada quando você avalia os segmentos broncopulmonares. E aqui nessa imagem estão os segmentos broncopulmonares para vocês verem. No exame de radiografia torácica, aqui temos um radiograma, a pessoa está em perfil, quer dizer, em póstero anterior, tá? Os que estão em rosa são os segmentos dos lobos superiores, os que estão em azul são os segmentos do lobo médio e os que estão em amarelo são os segmentos dos lobos inferiores, aqui do pulmão direito, aqui do pulmão esquerdo, tá? Pulmão direito, pulmão esquerdo. Então, ó, viu? E aqui tem o númerozinho dele aqui. O número dele está aqui na legenda, tá bom? Então, depois, com mais calma, vocês podem ver, ó. Segmento apical, segmento posterior, segmento anterior, segmento pode ser o lateral ou externo, e que segmento medial ou interno, aí aqui o segmento superior, o basilar anterior, o basilar lateral ou externo, o basilar posterior. Aqui não aparece o basilar medial, no caso, né? Não deu para ver porque ele fica muito interno. Ok? A mesma coisa aqui também. O segmento ápico posterior, segmento anterior, segmento lingular superior, segmento lingular inferior, o segmento superior, o basilar anterior, basilar externo lateral e o basilar posterior. Então, esses aí são os segmentos broncopulmonares que tem nos pulmões, ok? Então, nós falamos sobre os pulmões, falamos sobre o seu posicionamento, sobre a sua topografia, falamos sobre um pouco a sua forma, as divisões e demais particularidades. Vamos comentar agora das membranas que envolvem os pulmões, tá? Os pulmões, eles são envoltos por membranas conjuntivas, tá? Existem duas membranas conjuntivas, certo? Essas membranas conjuntivas que envolvem os pulmões, elas são conhecidas como pleura, tá? Então, existem duas pleuras. Existe uma pleura chamada de pleura visceral e uma pleura chamada de parietal. Então, aqui nessa imagem maior, essa que está em lilás é chamada de pleura visceral. Essa que está em azul é a pleura parietal. Qual que é a diferença? A diferença é que a pleura visceral ela está firmemente aderida ao parênquima pulmonar. Parênquima pulmonar significa o órgão que faz parte do pulmão, que significa o tecido próprio do pulmão, ok? Então, esse é o parênquima. Então, a pleura visceral ela está firmemente aderida ao pulmão em si, ok? E a outra é a pleura parietal. A pleura parietal ela fica aderida na cavidade torácica, tá? Então, imaginem que a pleura envolve internamente o tórax. Aí eu tenho uma pleura que envolve o tórax, que está firmemente aderida à parede torácica, chamada de pleura parietal, e uma pleura que está firmemente aderida ao pulmão, né, ao parênquima pulmonar, chamada de pleura visceral. Entre essa
essas pleuras, existe um espaço chamado de espaço pleural. Esse espaço pleural ele é muito microscópico, 10 a 20 micrômetros de largura, tá? E ele é um espaço virtual, tá? Nesse espaço virtual contém um líquido chamado de líquido pleural, tá? Esse líquido, a quantidade de líquido pleural presente nesse espaço pleural é muito pequena, cerca de, sei lá, 1,3 ml. É muito pequena mesmo, tá? Então, as pleuras servem para proteger os pulmões, certo? E esse espaço pleural, nele contém o líquido pleural. Esse líquido pleural serve para fazer com que os pulmões possam deslizar livremente dentro da cavidade torácica. Então, quando você vai em movimento, faz exercício, então quando você expande os pulmões e você desinsufla, tá? Ele possa se movimentar livremente aí no interior do seu tórax. Nessa imagem aqui nós temos a pleura visceral, nessa imagem aqui nós temos a pleura parietal, só para relembrar aí. Outra função importante é que, outra informação importante é que esse espaço pleural, ele contém uma pressão negativa, tá? Em repouso, essa pressão negativa pode ser, por exemplo, menos 5 centímetros de água, tá? Centímetro de água é a medida que nós utilizamos para pressões que envolvem o pulmão, tá? As pressões pulmonares, elas são aferidas por centímetro de água, tá? A pressão arterial, o que envolve vaso sanguíneo, é aferida por milímetro de mercúrio, tá? Então, para cada tipo de pressão, por exemplo, existe uma unidade de medida. Então, nesse caso aqui, das pressões pulmonares, são centímetros de água. Então, a pressão pleural, ou quer dizer, a pressão dentro da pleura, do espaço pleural, ela é negativa, é menos 5 centímetros de água, menos 12 centímetros de água, varia mais ou menos isso, pode chegar, quando você puxa o ar, sei lá, a menos 18 centímetros de água. Então, ela é sempre negativa. Mesmo em repouso, ela é negativa, tá? Essa pressão negativa no espaço pleural, ela faz com que as forças físicas atuem no pulmão e façam com que as duas pleuras, parietal e visceral, atuem como uma pleura só. Então, o líquido pleural faz com que as pleuras se fixem uma na outra, tá? Elas como se fossem fixas uma na outra. E essa pressão negativa, ela faz com que elas fiquem difíceis de se separar, tá? Então, elas funcionam como uma só. Funcionalmente, elas são uma só. E aí, elas fazem com que os pulmões fiquem fixos no tórax. Por que isso? Porque o parênquima dos pulmões, eles são elásticos, muito elásticos. Ou seja, naturalmente, os pulmões sempre tendem a se encurtar, tá? Se você tira essa pressão pleural negativa, o pulmão ele se recolhe, tá? Ele se recolhe porque o seu parênquima é elástico, ok? Então é essa pressão pleural negativa que faz com que os pulmões permaneçam abertos, ok? E aí existem situações patológicas que podem modificar o líquido pleural ou então modificar a pressão pleural. Quando existe líquido dentro da cavidade pleural, nós temos o que chamamos de derrame pleural. Ok? Então, derrame pleural, quando tem líquido na cavidade pleural. E quando essa pressão pleural da cavidade pleural, que é negativa, fica positiva, tem o que chamamos de pneumotórax. Tá? O pneumotórax é que o pulmão se desprende da parede torácica e entrar para dentro da pleura e o pulmão ele se recolhe. É pneumotórax, ok? Bom, eu acho que deu para abordar um pouco aqui sobre a parte da pressão pleural, tá bom? Lembrando, gente, esse conceito aqui ele é um conceito um pouco mais complexo e que envolve um conceito um pouco mais de fisiologia humana. Eu tentei dar uma abordagem um pouco funcional, mas estuda-se normalmente
esse tipo de informação com uma maior acuidade na fisiologia do sistema respiratório, tá bom? Só um momento aqui rapidão, gente. Deixa eu fazer uma verificação aqui. Um momentinho só. Eu já vou voltar, tenho que verificar no meu celular. Uma pequena informação. Vamos continuar. Vamos falar um pouco aqui sobre a mecânica ventilatória, tá? Como eu havia comentado, eu acho que na aula de sistema cardiovascular, a caixa torácica vai ser o arcabouço esquelético que vai vai formar o tórax em si, tá bom? Nesse caso que ele é formado pelas costelas, né? Os 12 pares de costelas, que são as costelas verdadeiras, as costelas falsas flutuantes, né? Em cada lado. Posteriormente pelas vértebras torácicas e anteriormente pelo osso externo, tá? Então essa é a caixa torácica. Então a sua função é proteger os ossos, né? E proteger os órgãos internos, como os pulmões e o coração. E também serve para fixar os músculos e ligamentos também aí, ok? Tá aqui um exemplo aqui. Aqui nós temos os exemplos das cavidades que tem na cavidade torácica, que é o mediastino, que fica central, e as cavidades pleurais que ficam em cada lado. O mediastino vai conter o coração, a traqueia, o esôfago, o timo, tá? Os grandes vasos e etc. Então tudo isso está localizado aqui dentro do mediastino. E a cavidade pleural abriga os pulmões, tá? O pulmão direito na cavidade pleural direita e o pulmão esquerdo na cavidade pleural esquerda. Ok? O tórax, ele começa na abertura superior do tórax e ele termina aqui na abertura inferior do tórax. Da abertura superior do tórax para cima tem o pescoço, da abertura inferior do tórax para baixo tem abdômen, tá? E um marco anatômico muito, como eu posso falar assim, gritante entre o tórax e o abdômen é o diafragma. Então, essa abertura inferior do tórax, ela fica preenchida pelo diafragma, ele serve como um marco anatômico. Do diafragma para cima tem cavidade torácica, do diafragma para baixo tem cavidade abdominal. E existem os movimentos costais que são realizados durante a nossa ventilação, ok? Durante a ventilação, nós temos dois movimentos torácicos. Esses movimentos, eles são o movimento de alça de balde e o movimento de braço de bomba, tá? Esse movimento aqui de alça de balde é o movimento lateral das costelas, ok? Lateral. Ou seja, o tórax, a caixa torácica, ela vai se dilatar no sentido lateral, ok? E existe um movimento chamado de braço de bomba. Esse braço de bomba, o movimento é das costelas, que elas se movem superior, inferior ou inferiormente, e do externo também, que se movimenta superior ou inferiormente. Está aqui para você ver a analogia. A analogia está aqui. Aqui, por que movimento de alça de balde, e aqui por que movimento de braço de bomba. No movimento de braço de bomba, o tórax ele vai se distender anteroposteriormente, ou quando você puxa o ar, o tórax ele se dilata no sentido anteroposterior, tá? E nesse aqui do alça de balde, ele se dilata no sentido lateral. Ok? E vamos falar então quem vai ser responsável por fazer movimento do tórax são os músculos, tá?
Esses músculos, quando eles se contraem ou quando eles se relaxam, eles vão fazer o movimento os movimentos ventilatórios, tá? Outro movimento ventilatório que nós temos também é o de inspiração e o de expiração, no caso, tá? Quando você puxa o ar, ó, que a sua caixa torácica ela se expande, você está inspirando. Quando você solta o ar, a sua caixa torácica está desinsuflando e nós chamamos isso de expiração, ok? Então tem inspiração e tem expiração. Vamos verificar aqui no nosso Atlas de Anatomia Humana para a gente entender melhor, tá? Vou passar para ele aqui. Músculos. Ó, vamos então falar aqui sobre os músculos da respiração, tá? Lembrando sempre que o termo que eu gosto mesmo de usar são músculos da ventilação ou músculos ventilatórios, mas vocês vão achar muito no termo chamado de músculos respiratórios. Como nós temos dois movimentos, um de inspiração e um de expiração, vamos dividir então os músculos de acordo com esses movimentos, tá? O principal músculo ventilatório é o diafragma, sem dúvida alguma, tá? O diafragma é esse músculo aqui que ele ocupa toda a abertura inferior do tórax, tá? Toda a abertura inferior do tórax. E ele é um músculo que ele é um músculo chato, né? Músculo chato, músculo plano aí. Ele possui formato de hemicúpula, então eu vou ter a hemicúpula diafragmática esquerda e a hemicúpula diafragmática direita. Olha aí, tá vendo? Hemicúpula diafragmática direita e a hemicúpula diafragmática esquerda. Tá bom? Então, ele é o principal músculo da respiração. Quando o diafragma se contrai, o que acontece? Ele se rebaixa. Quando ele se contrai, ele se encurta, tá? Quando esse diafragma se encurta, ele puxa para baixo, no sentido de para baixo os pulmões, e assim o ar entra, tá? Vocês vão perceber que o processo de entrada e saída de ar é um processo puramente físico, de mudança de pressão. Então envolve muita biofísica. Certo? Então quando esse diafragma se contrai, ele propicia que o ar entre para dentro dos pulmões. Então, o principal músculo aí da respiração, principalmente da inspiração. Nós podemos dividir em músculos da ventilação ativa e da ventilação passiva. A ventilação passiva, também chamada de ventilação de repouso, é aquela que os volumes e capacidades pulmonares eles estão em repouso, no que nós chamamos de volume corrente. O volume corrente é o ar que entra e sai dos pulmões em uma ventilação de repouso, tá? Então, em repouso, assim como nós estamos, sem fazer algum exercício ou sem fazer alguma atividade física que exige uma demanda maior dos nossos músculos, então, normalmente, só o diafragma e os músculos chamados de intercostais externos trabalham fazendo a inspiração, tá? Normalmente em repouso, que é na inspiração passiva ou de repouso, somente o diafragma e esses músculos chamados de intercostais externos fazem a expiração, tá? Quando eu preciso de uma demanda maior de oxigênio para o meu corpo, quando eu preciso que os pulmões captem mais oxigênio, pode ser por uma situação de estresse, ou uma situação de exercício, ou de atividade física, por exemplo.
esse músculo não vão dar conta de fazer o pulmão se insuflar mais. E aí então eu preciso de músculos chamados de acessórios, tá? Músculos acessórios fazem parte da ventilação chamada de ativa. Nesse caso, como é inspiração, os músculos acessórios inspiratórios ou músculos da inspiração ativa, ok? Esses músculos da inspiração ativa, eles vão ser o músculo esternocleidomastoide, tá vendo aqui? Esse músculo esternocleidomastoide, quando o músculo trapézio estabiliza o pescoço, que normalmente quando esse músculo esternocleidomastoide se contrai, o normal é que você faça a flexão do pescoço da cabeça. Só que durante a respiração, o músculo trapézio se contrai para evitar que o pescoço flexione, a cabeça flexione, então ele estabiliza a cervical. Como a cabeça não pode vir em direção ao tórax, o tórax vai em direção à cabeça, tá? Então esse músculo chamado de esternocleidomastoide, ele é inspiratório acessório. Faz principalmente o movimento de braço de bomba, tá? Outro músculo aí, então nós já falamos então, ó, o músculo trapézio, estabiliza a cervical, e o músculo, esse músculo que está demarcado aí, que é o músculo esternocleidomastoide, ele eleva a parte superior do tórax quando o músculo trapézio estabiliza a cabeça, ok? Outros músculos aqui que nós estamos vendo nessa imagem, esse músculo aqui chamado de músculo peitoral menor. Percebe aqui que esse músculo peitoral menor, ele está ligado com a escápula, e a escápula está ligada nesse músculo aqui, por exemplo, tá vendo? Ok? Qual que é a relação deles? Durante a inspiração, esse músculo aqui, serrátil posterior superior, ele vai ajudar a estabilizar a escápula, certo? Para a escápula não se movimentar. E os demais músculos também aqui do cíngulo membro superior, que ficam nessa região aqui, tá? Como o serrátil, o romboide e tudo mais. Eles vão estabilizar a escápula para que a escápula não faça movimento lateral dela, tá bom? De abdução, nem de deslizamento lateral. Com a escápula fixa, esse músculo peitoral menor, ele vai trabalhar como músculo acessório da inspiração, ou seja, quando ele se encurtar, ele vai fazer com que o tórax se expanda, tá bom? Então, tanto esse músculo, alguns autores dizem que até o músculo peitoral maior também, né? Então, esse músculo peitoral menor, ele pode se elevar e aumentar o diâmetro do tórax quando os braços eles estão apoiados, né? Quando você está com o cotovelo apoiado em algum lugar assim, cotovelo apoiado aqui na mesa, por exemplo, cotovelo apoiado na mesa, ou então quando a sua escápula está fixa, a fazer aumentar o diâmetro do tórax, ok? Eu acho que não tem nessa imagem aqui. Mas outro músculo também, que são músculos chamados de inspiratórios acessórios, são os músculos escalenos, tá? Os músculos escalenos, ó, eu vou tirar aqui o esternocleidomastoide. Os músculos escalenos são esses aqui, tá? Eles são trigêmeos. Tem o músculo escaleno anterior, o músculo escaleno médio e o músculo escaleno posterior, tá? Então, escaleno anterior, médio e posterior. Eles são três músculos que ficam daqui das vértebras cervicais, se ligam aqui na primeira e na segunda costela. E esses músculos, quando eles se contraem, esse movimento é o pescoço, né? Eles fazem inclinação lateral e fazem rotação do pescoço. E quando os músculos daqui das cervicais, o trapézio, por exemplo, estabiliza a cervical. Quando esses músculos se contraem, eles vão fazer o aumento do diâmetro da cavidade torácica, ok? E a mesma coisa também aqui o músculo serrátil anterior, tá? Quando está com a escápula estabilizada. Para você estabilizar a escápula, a mesma coisa. Se você apoiar o seu membro superior
numa cadeira ou então numa mesa, apoiar com a sua mão assim, ó, ou então colocar assim as mãos aqui no joelho, o cotovelo aqui no joelho, você apoia o membro superior, esses músculos aqui eles atuam como músculos expiratórios acessórios, tá? Atuam como músculos expiratórios acessórios. É por isso que quando às vezes a pessoa está com falta de ar, ela já chega, se apoia na mesa assim, né? Ó, chega lá, põe a mão aqui na mesa. Tá bom? Então, para quem é da fisioterapia aí, um dos sinais que a pessoa pode ter que está com dispneia é chegar, se apoiar o cotovelo aqui no seu joelho, ou então se apoiar aqui na mesa, porque quando você apoia na mesa o membro superior, alguns músculos do símbolo membro superior, elas vão atuar como músculos inspiratórios acessórios, ok? Então, nós vimos aí que é esse músculo esternocleidomastoide, os músculos escalenos, o músculo peitoral menor e maior, o músculo serrátil anterior, músculo serrátil posterior superior e o músculo trapézio, eles vão atuar para fazer com que o tórax se expanda, ok? Bom, comentamos aqui sobre os músculos que fazem a inspiração acessória ou forçada e a inspiração passiva ou de repouso. Vamos falar agora sobre os músculos que fazem a expiração, tá? Só que existe apenas um detalhe. Existe também a expiração. Existe também a expiração passiva e a expiração ativa, ok? Assim como existe a inspiração ativa ou acessória e a inspiração passiva de repouso, também existe a expiração forçada ou expiração acessória, tá? E também existe a expiração passiva de repouso. Como a única diferença, a expiração de repouso não tem trabalho muscular algum. Ela é um fenômeno totalmente passivo, tá? Por que ela é um fenômeno passivo? Porque quando esses músculos inspiratórios eles estão funcionando, você irá inspirar o ar, existem sensores no parênquima pulmonar, existem sensores musculares, existem sensores nas articulações que elas vão informar quando o pulmão está numa insuflação X, e aí vão enviar aferências, tá bom? Aferências somáticas aqui para a região do nosso cérebro, do nosso encéfalo, que vai interpretar que já está numa insuflação ideal, e aí vai desligar os músculos inspiratórios. O drive inspiratório desliga esses músculos inspiratórios. Como esses músculos estavam contraindo, estavam aumentando o diâmetro do tórax, quando eu desligo esses músculos, a força que está fazendo com que o tórax se expanda acaba. Se essa força acabar, nós vamos lembrar que os pulmões eles são um órgão que, se deixar, ele se recolhe, porque o parênquima pulmonar ele é extremamente elástico. Então, se deixou o pulmão fazer o que ele quer, ele se fica todo tímido, tudo recolhido. Então, como eu tinha uma força que estava contraindo para aumentar o diâmetro do tórax, ela foi desligada pelos meus mecanismos respiratórios, de controle respiratórios. Eu desliguei esses músculos inspiratórios, e o que acontece? A força que estava fazendo expandir acaba, e o que acontece? Vai haver o recolhimento elástico passivo dos pulmões. Então, o movimento de expiração em repouso é devido ao recolhimento elástico passivo dos pulmões, que é precedido pelo desligamento dos músculos inspiratórios. Dito isso, então vamos agora aos músculos chamados de músculos expiratórios acessórios ou da expiração forçada, ok? Os músculos da expiração forçada, eles vão ser, vamos ver aqui, principalmente, pessoal, os músculos do abdômen, tá? Tá vendo aqui os músculos do abdômen? Por que o músculo do abdômen? Porque eles vão estar fixos aqui na região do osso do quadril e nas costelas. Quando esses músculos aqui do abdômen se contraem, eles vão tracionar inferiormente a caixa torácica
e vão fazer com que a caixa torácica ela se comprima, ok? Quando esse músculo do abdômen se contrai, eles vão fazer com que a caixa torácica ela se comprima, ok? Eu acho que o principal músculo da expiração é esse músculo chamado de intercostal externo, tá? Porque intercostal que ele fica entre uma costela e outra. Então aqui tem os músculos intercostais, eles são esses motores primários, a gente pode falar assim, tá bom? Motores primários. E depois vem esses músculos aqui que são que auxiliam na sua função, que é o músculo reto do abdômen, o músculo oblíquo interno do abdômen e o músculo transverso do abdômen. E posteriormente tem esse músculo aqui, que é o músculo serrátil posterior inferior. Você percebe? Ele é um músculo que tá com essas fibras aqui na oblíqua, tá? Fica essa fibra dele aí na oblíqua. E quando ele se contrai, ele vai fazer com que as costelas elas se aproximem, os espaços costais se reduzam, entendeu? Então vai fazer automaticamente com que o tórax ele diminua o seu diâmetro, ok? Certo? Então, em suma, os músculos intercostais internos, o músculo reto do abdômen, o oblíquo externo do abdômen, o oblíquo interno do abdômen. Internamente a ele tem o músculo transverso do abdômen e tem aqui o músculo serrátil posterior inferior. Esses aí são os músculos da expiração acessória, ok? Músculos expiratórios acessórios da expiração forçada. Como queiram falar, vai ser sempre a mesma coisa. Bom, pessoal, então vamos finalizar por aqui mais uma aula do nosso sistema respiratório. E, mais uma vez, eu espero que vocês tenham curtido essa nossa série de sistema respiratório. Deixe seu comentário e se inscreva no canal para me ajudar. E ponha suas dúvidas aí as suas dúvidas aqui nos comentários que eu posso estar tirando de acordo com o que vocês forem comentando. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Falou!